Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu venho lembrar os irmãos, que já deve ter acontecido com muitos aí, mas muitos irmãos já vieram falar para mim e já vi testemunho assim, dizendo que um cidadão que era macumbeiro, espírita, estava lá no centro de Macumba e o guia falou para ele que lá não era lugar dele e era para ele se converter e ir para a igreja dos crentes. Olha aí para você ver a incoerência. Satanás pregando o evangelho. Mas por que Satanás está mandando a pessoa ir para a igreja dos crentes? Porque a igreja do crente está totalmente na mentira. E o Satanás usando o nome de Jesus para enganar é muito mais fácil. Então o próprio diabo sabe que as igrejas estão servindo a ele, usando o nome de Cristo, servindo a ele. Esse é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo se passa por Cristo. Isso aí está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Olha o que diz a palavra aqui, ó. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então o diabo ele sabe que usando o nome de Jesus para enganar o povo é mais fácil. Então ele vê que todas as igrejas hoje não obedecem à doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é para pregar o evangelho de graça, eles estão tudo cobrando. A doutrina de Cristo é para você falar em língua, só se houver intérprete, está todo mundo falando em língua sem haver intérprete. Então as igrejas passou para o lado do diabo. Quando você não obedece à doutrina, você está do lado do diabo. Entendeu? Isso aí está escrito aqui, ó, na segunda epístola, a segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim, ó, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então todos esses pastores, todas essas igrejas, elas não têm a Deus. Por que elas não têm a Deus? Porque elas não perseveram na doutrina. A doutrina é para você pregar o evangelho de graça. Eles estão cobrando salário e enriquecendo as cotas dos irmãos. Então eles não têm a Deus, o espírito que opera lá, o anticristo, usando o nome de Cristo. A doutrina de Cristo é para você falar em língua só se houver intérprete. Eles estão falando descaradamente em língua sem haver intérprete, ninguém entende nada, ou seja, está contra a doutrina. Então eles não têm a Deus, é o espírito do anticristo se disfarçando de Cristo. É por esse motivo que os guia do centro de Macumba, que são os demônios, estão mandando os macumbeiros ir para a igreja servir a Jesus. Porque eles vão lá, eles invocam o nome de Jesus e ficam acreditando que estão salvos e ensinando os outros, mas com doutrina falsa, porque as igrejas falsificou as doutrinas. Então, automaticamente, eles estão todos indo para o lago de fogo. E o diabo sabe que usando o nome de Cristo, que é amor, que é tudo isso aí, é mais fácil para enganar. Mas saiba, irmão, cristão verdadeiro é só quem obedece à doutrina. Fora disso, Deus não está com você. E não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia, segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9. E quando você vai aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. A epígrafe do texto aqui fala, cuidado com os falsos ensinadores. Aqui Jesus dizendo, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio. Então em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai vós de mim que praticai a iniquidade. Então, o cristão é só quem obedece os mandamentos e a doutrina. Fora disso, é o diabo que está operando com você.